Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite para você que está aí acompanhando conosco esta aula, né? Esta aula gravada da nossa escola bíblica, né? Dando sequência aí à nossa lição de número 3, o mundo do Messias, né? Essa é a aula 2, a aula complementar aí. Na semana passada nós demos aí fizemos algumas introduções aí à lição e hoje nós vamos estar concluindo esta lição, né? Estamos aí retomando a escola bíblica online, né? Devido às orientações, às restrições impostas pelo nosso governo estadual, visando combater aí, né? Pelo menos regredir o avanço desta pandemia que tem devastado aí o nosso país, infelizmente, né? Mas nós sabemos que nada acontece sem a permissão do Senhor, né? E cremos aí que Deus tem algo para nossas vidas, mesmo em meio a toda essa situação que nós estamos enfrentando. Queridos irmãos, na aula de hoje nós estaremos finalizando a lição de número 3 da nossa revista. Na semana passada nós conhecemos a situação política da Palestina no advento do Messias. Pudemos observar que Israel fazia parte do Império Romano, né, naquela ocasião, que em sua liderança era composto ali pelo imperador, os Herodes, os procuradores e o sinédrio judaico, né? O imperador ele permanecia em Roma, até porque ele não poderia estar presente para resolver as questões lá na Palestina, né? Nós vimos ali na revista, eu trouxe a informação de que havia uma distância ali de quase 2.000 quilômetros, então o imperador ele nomeava ali, né, os Herodes, que representavam uma família de governadores, né, governantes políticos que dominavam então os judeus. Os procuradores eram responsáveis pelos assuntos relacionados aos impostos, né, e as rebeliões armadas contra o próprio império. Nós vimos isso ao longo da história, né, no caso, a gente não vai abordar tão a fundo isso, mas basicamente era quem ali cobravam os impostos. E o sinédrio, né, no caso, ele era responsável pelos assuntos religiosos e a administração interna da nação judaica, que ficava ali em Israel, mas sob domínio do Império Romano, né? Inclusive o governo romano ele não intervinha, né, a autoridade do sinédrio, a menos que ali houvesse algumas ofensas capitais. Nós também falamos sobre as condições sociais da Palestina nesse período de advento do Messias. Nós explanamos sobre a cobrança de impostos, né, e como os publicanos tiravam proveito disso. Falamos sobre a influência dos pagãos e de como os judeus agiram para preservar ali as suas tradições, né, como por exemplo as inúmeras proibições de contato para com os pagãos. Então, qualquer relacionamento, qualquer proximidade ali dos judeus para com os pagãos, tão depressa ali eles eram repreendidos, né? Havia toda essa restrição para os judeus. Os pagãos eram impuros, né? E a gente até trouxe isso na semana passada, fazendo menção do próprio ministério de Jesus, né? Que ele se misturava com essas pessoas e para muitos era algo totalmente contrário à lei, era algo absurdo, mas situações que eles mesmos impuseram ali ao povo. Tá certo, meus irmãos? Acho que deu para a gente refrescar um pouquinho aí a memória do que a gente trouxe na semana passada, tá bom? Agora nós vamos para o ponto de número 3 da nossa revista, tá? Inclusive, deixa eu confirmar para vocês aqui a página para vocês acompanharem aí conosco, tá? Na revista de vocês, a página de número 15, o mundo do Messias, mas é a lição, né, na página de número 15, o mundo do Messias,
mas o ponto 3 está na página 18 da sua revista. Então, abre aí comigo na página de número 18. Nós vamos falar então sobre a situação religiosa dos judeus no advento do Messias. Tá certo? Vou esperar um pouquinho, vou tomar um cafezinho aqui para você abrir a sua revista. Se é que você já não abriu, né? Tá preparado para a aula, tem que estar com a sua revistinha aí, a sua Bíblia em mãos, caneta e papel para anotar as informações aí mais relevantes, mais importantes da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. No período de dominação grega, vamos lá, no período de dominação grega, de 330 a.C. até 165 a.C., o judaísmo deixou de existir como grupo religioso homogêneo, né? Ou seja, aquele grupo concentrado, né? Aquele grupo que se entendia. Os judeus hebraicos, no entanto, mantiveram-se conservadores no aspecto religioso e leais às tradições de sua fé. Esse período, né, de dominação grega, ele também é conhecido como período helenístico ou helenismo, né? Foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., né? Século este no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônio. A influência grega, né, foi tão grande que após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios anteriormente por eles dominados, né? Entre os séculos 2 e 1 a.C., os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados então pelos romanos, e aí foi quando eles tiveram aí total controle ou parte, né, do grande território de Israel. Tá certo, meus irmãos? A civilização helenística ela foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades, várias vezes batizadas com o nome de Alexandria. Inclusive, a gente vai ver isso não só na Bíblia, mas como nos livros, né, de história. Muitas cidades, e aí ela tinha lá um nome e seguia de Alexandria em referência aí a Alexandre, né? Cidades essas que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega no Oriente. Então foi quando a cultura grega se expandiu de maneira extremamente relevante naquela época. Tá certo? Ponto 3.1, nós vamos falar aí do templo. Né? A unidade do santuário foi, desde os tempos veterotestamentários, uma norma constante da religião de Israel para melhor expressar a unidade do verdadeiro Deus. Para os verdadeiros israelitas, a dignidade do templo excedia sobremaneira a sua magnificência. Eles olhavam-no como um lugar mais santo de todo o mundo, como o palácio do grande rei, o único Deus todo-poderoso, como o centro religioso do povo escolhido. Então, o que acontece, meus irmãos? O templo tinha enorme importância, né, na cultura dos israelitas. Acontece que o templo ele veio a ser destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Inclusive, uma das paredes do templo ainda está de pé, né? Hoje ela é conhecida como o Muro das Lamentações. E ainda assim é para os judeus ali o lugar mais sagrado no judaísmo, tá? Só para vocês entenderem então a importância, a relevância do templo na cultura judaica, tá? Ponto 3, né, o 3.1.1 aí, as sinagogas. As sinagogas não estavam destinadas ao culto propriamente dito.
elas serviam às reuniões religiosas dos judeus, que se juntavam ali em certos dias, especialmente no sábado, para fazer coletivamente suas orações a Deus e para escutar da boca dos doutores a interpretação autêntica da lei. Né? E aí nós temos alguns textos, eu gostaria inclusive de ler com os irmãos, né? Os textos aí de Mateus 4:23. Eu vou ler rapidamente para que a gente possa dar sequência aqui na aula, mas só para a gente entender aqui, para a gente relembrar, na verdade, né, os pontos aqui, alguns pontos em que as sinagogas elas são mencionadas, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 23 diz assim: Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Inclusive o versículo 24 diz: assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, endemoniados os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. Né? Então, só aproveitando o gancho aí para a gente mostrar mais um milagre de Jesus, alguns dos milagres de Jesus. Né? Nós temos também um texto lá em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Eu também quero compartilhar com os irmãos deste texto. Vamos lá. Marcos 1, versículo 21 diz assim: e eles entraram em Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Tá? Tem mais outros dois textos que estão em Lucas e em João, mas que também fazem referências a Jesus ali pregando e ensinando nas sinagogas. Tá? A sinagoga, irmãos, ela passou a funcionar como um ponto de encontro dos judeus para as orações e para a leitura das escrituras. A sinagoga ela não se limitou ao prédio, né, no caso. As reuniões religiosas dos fariseus no judaísmo pós-destruição do templo eram feitas em casas privadas, e ainda até hoje há sinagogas que reúnem-se em casas privadas. É até interessante a gente fazer uma comparação com os cristãos perseguidos, né? Com o contexto, por exemplo, da igreja perseguida, que nós por vezes abordamos, né? Já que nós estamos aqui na Igreja Evangélica Debaixo da Graça, envolvidos diretamente com missões, então nós temos aí informações de que até hoje existem aí igrejas secretas, igrejas, né, em cavernas, inclusive, que continuam ali fazendo os cultos, né? No contexto aqui dos judeus era porque o templo havia sido destruído, então havia ali um grande receio, né, de que os romanos poderiam novamente encontrá-los, enfim, e causar ali toda uma situação. É óbvio que nós sabemos que todas as coisas acontecem para que se cumpram as escrituras, né? Mas para eles naquela ocasião havia todo esse receio. Tá certo? Ponto 3, 3.2, né? A classe sacerdotal. Diz assim: 3 categorias de pessoas estavam envolvidas no culto israelita: os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas, todos pertencentes à família de Levi, mas com a diferença de serem os sacerdotes procedentes da família de Arão. E o sumo sacerdote, ao menos no princípio, era da linhagem primogênita dessa família, certo? O sumo sacerdote ele representava em Israel a suprema autoridade da religião. Ele correspondia propriamente à suprema administração de tudo que estivesse relacionado ao culto. Os evangelhos só mencionam nominalmente 2 sumos sacerdotes, que são Anás e Caifás. Isso está lá em Lucas
capítulo 3, versículo 2, tá? Você depois pode dar uma lida aí na sua casa. É bom até você ler todo o contexto para você entender ali como que eles se encaixam, né? O 3.3, irmãos, vai falar então sobre os escribas, né? Os escribas. No princípio, os escribas eles estavam encarregados de simplesmente transcrever os livros sagrados, que continham ali o texto autêntico da lei, e eles tinham a função de zelar pela sua integridade perfeita. Eles estavam ali rodeados de honras e eram tidos em grande estima, mas prevaleciam-se dessa autoridade para legislar em causa própria, sobretudo em favor de seus múltiplos mandamentos e de suas considerações cada vez maiores. Na época do Salvador, eles tinham a missão oficial de interpretar a antiga legislação e de acomodá-la aos novos tempos. Eram, portanto, personalidades muito honradas e muito ouvidas pela maior parte dos seus correligionários. Os evangelistas designam essas personalidades com frequência por seu nome primitivo, escribas, ou pela expressão doutores da lei. É interessante, irmãos, nós podemos fazer inclusive uma comparação dos escribas com os nossos ministros do Supremo, nos dias de hoje, por exemplo. São eles ali os doutores da lei, né? No entanto, as atribuições dos escribas antigamente era a de legislar. Essa função, no entanto, nos dias de hoje, ela é de responsabilidade dos nossos vereadores, né, se tratando aí da esfera municipal, dos deputados estaduais a nível de um governo estadual, e na esfera federal, os deputados federais, né? A única e difícil diferença entre hoje, né, e o passado é que não há a mesma exigência de um vasto conhecimento da letra que os escribas naquela ocasião necessitavam ter, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então, é interessante a gente notar essas semelhanças, né? Porque muito se diz sobre legislar em causa própria, né? O sistema político em si, ele deveria legislar para o bem de todos. Isso está na Constituição, né? A Constituição defende que todo brasileiro tenha direito ali à saúde, à educação, né? A todas as condições de uma vida digna, né? No mínimo ali digna. Mas a gente sabe que as nossas leis, né? E aí vamos falar da lei dos homens, né? Elas falham muito nesse aspecto, né? Inclusive, algumas semanas atrás, nós pudemos observar aí, talvez alguns dos irmãos que são mais apegados aí à política, né, que gostam de acompanhar a política, e não pelo estado em que a política se encontra, mas pelo gosto mesmo de estar a par, né, dos assuntos, do que acontece, das atualidades do nosso país. Algumas semanas atrás, estava sendo votada uma PEC, né, que tomou conhecimento pela PEC da imprudência, da impunidade, a PEC da impunidade. Essa PEC aí, meus irmãos, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas os deputados, né, redigiram ali essa PEC. PEC, para quem não sabe, é um projeto de emenda constitucional, né? É quando você não tem ali a necessidade de criar uma nova lei, mas de fazer uma emenda dentro daquilo que já existe. E essa PEC nada mais era do que um benefício próprio, né? Onde aumentaria ali o foro privilegiado dos deputados, onde a justiça não poderia ali investigar os deputados, né? Mas sim o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, que a gente sabe, hoje aí, né, tem
um viés muito mais político do que propriamente ali a defesa da Constituição, vamos dizer assim, né? Infelizmente não era para ser assim, mas infelizmente hoje é. Então a gente pode observar que muita coisa ainda acompanha, né, do período ali da situação religiosa dos judeus no advento do Messias. A gente traz ainda bagagem até os dias de hoje. Então é importante a gente entender a história, entender o contexto, né, para que a gente possa crer, né, nas promessas, nas profecias do que está por vir para o nosso tempo também. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Seguindo aqui para o ponto 3.4. 3.4. Os partidos seita influentes na vida religiosa de Israel. Alguns desdobramentos teológicos divergentes e a ascensão de diversos movimentos sectários relacionados a seitas na própria Palestina servem de contexto teológico para o surgimento do cristianismo no século I. Vamos ver então a seguir aí, tá? O 3.4.1 vai falar acerca dos saduceus. Os saduceus consideravam apenas os livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros ali da Bíblia Sagrada, como autoridade central. Eles interpretavam a lei de forma literal e consideravam o templo e o sistema sacrificial um cumprimento das fiéis promessas de Deus para Israel. Então aqui, irmãos, a gente pode até fazer um questionamento, né? Eles interpretavam a lei de forma literal e consideravam o templo e o sistema sacrificial um cumprimento das fiéis promessas de Deus para Israel. Esse sistema sacrificial era o sacrifício, né, de animais ali, e que inclusive aconteciam, né, eram feitos no templo, né? Como nós lemos lá no começo, no 3.1, falando acerca do templo, e nós vimos que o templo foi destruído pelo Império Romano, né? Houve ali uma rebelião. Como que ficou essa situação dos judeus depois disso, né? Eu dizia na semana passada que havia visto aí algo recente, coisa de semanas, meses atrás, um crescimento ali de uma busca, né, de um clamor dos judeus pela vinda do Messias, né? Os judeus que são ali devotos, né, e que ainda aguardam a vinda, aguardam a chegada do Messias, eles começaram a clamar de forma até veemente por conta de toda a situação em que o mundo está nos dias de hoje, né? E diante da situação em que os elementos ali do judaísmo se encontram. Ou seja, hoje já não tem o templo, não tendo o templo não há possibilidade de exercer, de fazer ali os sacrifícios, que eram ali as questões mais importantes para eles, né? Talvez a gente possa comparar como a ceia, vamos dizer assim, né? As ordenanças, né? As ordenanças para nós cristãos é a ceia do Senhor, o batismo nas águas, e talvez para eles tenha essa mesma importância, mas hoje você não consegue mais trabalhar em cima disso, uma vez que não existe mais o templo, apenas o Muro das Lamentações, e não há possibilidade do sacrifício. Tá? Embora eles não rejeitassem os profetas, né, no caso aqui os saduceus, e os escritos, o restante das escrituras hebraicas, né, no caso, não os consideravam autoridades. Né? Então, eles não rejeitavam ali os profetas e os escritos, né?
todo o restante ali, o conjunto dos livros que estavam fora ali do Pentateuco. Mas eles não reconheciam eles como autoridades, eles rejeitavam ideias religiosas que não estavam na lei, o que incluía conceitos como ressurreição, anjos, demônios, destino, recompensa e pensamento apocalíptico, que emergiram no período pré-cristão. E Jesus faz menção disso em Atos 23:8. E eu quero ler com vocês mais uma vez. Se você puder aí, estiver com a sua Bíblia em mãos, abra aí em Atos, capítulo 23, versículo 8. E eu vou tomar mais um golinho aqui do meu café. Diz assim: porque os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus aceitam todas essas coisas. Jesus, então, condenou ali os saduceus porque não acreditavam principalmente na ressurreição. Eles também ignoravam o mundo espiritual e muitas vezes se preocupavam mais com o poder político que com a obediência a Deus, né? Quando o templo foi destruído, os saduceus deixaram de existir, né? A classe aqui dos saduceus deixaram de existir. Que era também um partido político, né? Os saduceus. Interessante a gente também observar, fazendo mais uma vez aqui um comparativo com os nossos dias atuais, né? Infelizmente a gente vê muita gente, né, ali e tal, não, servo de Deus, eu vou entrar na política, fazer a diferença, mas infelizmente acaba se tornando mais do mesmo, né? A política, meus irmãos, ela é extremamente importante, tá? Ela é extremamente importante. E é necessário que todos nós tenhamos o mínimo de conhecimento. Ah, mas eu não tenho tempo para estudar e tal. Meu irmão, de repente você, só de acompanhar as notícias, né? E aí você vai, no mínimo, forçar ali uma análise, né? Um raciocínio em cima de tudo que está acontecendo, né? E por que não? Peça ajuda a Deus para que te dê discernimento, te dê sabedoria na compreensão desse assunto, porque é extremamente importante. E é importante também que a igreja ela seja presente nesse tipo de assunto, né? Nós não podemos nos omitir aí das responsabilidades, do nosso posicionamento, e quando eu digo do nosso posicionamento, não é trazendo ou querendo trazer em benefício a nossa classe, né? Porque, inclusive, nós vemos hoje aí a bancada evangélica, e não só a bancada evangélica, como outras, né? A bancada da bala, a bancada ruralista, isso falando de política aqui no Brasil, o que minha opinião, não acho correto, né? Quando nós deveríamos aí, nós, né? Quem é ali candidato, quem foi eleito, né? Deveria legislar para todos, né? Não para um grupo exclusivo, uma classe exclusiva. Tá bom, meus irmãos? É óbvio que, né, existem assuntos como o direito de culto, enfim, assuntos extremamente relevantes que a partir do momento que possa ser contestado, né, num futuro ser cassado, como a gente andou vendo aí alguns vídeos, alguns posicionamentos, né, de políticos aí de uma vertente mais à esquerda, né, infelizmente, aí no caso, nós devemos sim nos posicionar e fazer valer o nosso direito de ir e vir. Tá certo? 3.4.2. Esse ponto 3 aí tem bastante vertentes aí. Nós vamos falar então dos fariseus, tá? Eles também difundiam conceitos como o reino de Deus, a vinda do Messias, a ressurreição dos mortos
e o futuro em que o Senhor destruiria o pecado e o mal do mundo. Os fariseus, eles possuíam uma religiosidade hipócrita. Apesar de considerarem a Torá parte central da vida religiosa judaica, né? Eles também respeitavam a autoridade do restante das escrituras. Então, os fariseus eram oposto ali aos saduceus, né? Como a lei é um elemento central para o pensamento judeu, eles cumpriam e ensinavam a obediência rigorosa, tanto aos mandamentos escritos quanto aos orais, tá certo? O que nós aprendemos então, já pegando aqui esses dois partidos aqui extremamente influentes na vida religiosa de Israel, o que nós podemos aprender com os fariseus e os saduceus, é óbvio, né, evitando os seus erros, os dois grupos caíram em extremos, né? Os saduceus reduziram a sua religião ao minimalismo, uma fachada religiosa para obter poder político, né, no caso, e os fariseus exageraram nas regras, né, se esquecendo do que é mais importante. Os dois grupos, tanto os saduceus quanto os fariseus, se afastaram de Deus e tinham prioridades erradas. Aliás, eles também não tinham a humildade de aceitar que podiam estar errados, né? Quando Jesus os repreendeu, em vez de se arrependerem, os dois grupos se uniram ali para matar Jesus, né? Nós podemos inclusive ver isso em Mateus, no capítulo 21, versículo 45. Vou abrir aqui rapidinho para a gente ler. Tá? Embora eles tinham ali as suas divergências, né? Quando Jesus chamou a atenção dos dois, aí eles se uniram, né? Se unificaram ali para tentar contra Jesus. Então, em Mateus 21, no versículo 45 e 46, diz assim: ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este o considerava um profeta. Mais para frente a gente vai ver que eles insistiam com esse propósito aí, com essa ideia de prender a Jesus. Né? 3.4.3, vamos falar aí sobre os essênios. Né? Os essênios formavam um grupo judaico de patriarcas, de práticas ascéticas. Né? O que é o asceticismo? É uma doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, né? Um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude. Muito bonito na teoria, né, irmãos? Na prática, nem tanto. Esse grupo viveu aí, né, de entre 150 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Eles romperam com a vida política, social e religiosa de Jerusalém e mudaram-se para Qumran, né? Acho que é assim que se pronuncia. A sociedade de Qumran via-se como membros de uma nova aliança e como o verdadeiro remanescente de Israel. Alegavam ser os filhos da luz, oprimidos pelos filhos das trevas. Olha só, hein? Que soberba, né? Aliás, muita certeza, né? Entre os que eram considerados ali os filhos das trevas, né? Estavam o Império Romano e os judeus apóstatas, né? Infiéis à lei. E a gente falou um pouquinho lá no começo, no período da dominação grega, né? Quando o judaísmo deixou de existir como um grupo homogêneo. Então, tinham ali os judeus hebraicos, né, que se mantiveram conservadores no aspecto religioso, e o outro grupo ali que se deixou influenciar muito ali pela cultura greco-romana. Deu para entender até aqui, meus irmãos? Acho que eu estou um pouco rápido, mas a gente já está aí com quase 40 minutos de aula já. Vamos agora então ali para o ponto 3.4.4,
Vamos falar dos zelotes. Os zelotes não eram um movimento religioso, e sim um movimento fanático e político que se opunha ao governo estrangeiro da Judéia, exercido pelos romanos. Eles demonstravam sua oposição a Roma, recusando-se a pagar impostos e causando levantes contra o exército romano. Tá? Inclusive, a Bíblia faz menção de Simão, né? Simão o Zelote, não Simão Pedro. Né? Está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 13 ao 16, né? Quando Jesus ali ele chama os 12. Era simpatizante, Simão Zelote, ele era simpatizante, atuante à causa. Né? Não era só aquele simpatizante, né? Porque hoje também tem muito disso. Né? Você é crente? Né? Sou simpatizante. Né? Antigamente a gente ouvia falar, por exemplo, dos católicos, né? com todo respeito à religião, mas tinha ali os católicos praticantes e os não praticantes, né? Enfim, era mais ou menos isso. Mas este Simão Zelote, ele era um atuante à causa dos zelotes. E os zelotes eram uma seita judaica com viés libertário e nacionalista, que trouxe muitas dificuldades e ódio aos romanos. Muitos dos partidários faziam uso da força e da violência, incluindo crimes de homicídio. Olha só, meus irmãos, que absurdo. Pois eles entendiam que os fins justificavam os meios. Inclusive, alguns deles eles andavam armados com uma faca pontiaguda, né, chamada de sica, S-I-I-C-A. Depois você dá uma procurada aí. E eles usavam para assassinatos pontuais, olha só. Os zelotes sicários eram a personificação do terror e medo para os romanos. Todo zelote era um terrorista na perspectiva de um soldado romano. Então veja só, os judeus, né, eles tinham ali um enorme receio do Império Romano, né, devido ao seu poder, mas esse grupo era um grupo, né, combatente ali, né, de rebeldes, de revolucionários. E Simão, né, o Zelote, alguém que caminhou ali com Jesus, né, ele fazia parte desse grupo, fez parte desse grupo, né, ele não, né, a partir do momento em que ele passa a seguir a Jesus, muito provavelmente, né, ele deixou ali aquelas práticas, obviamente que houve uma transformação na vida dele. Inclusive, quando preparava a aula, li algo interessante de um pastor dizendo que terrorista bom não é terrorista morto, mas é terrorista convertido, né? E mais uma vez trazendo os testemunhos, né, as experiências que nós conhecemos com o pessoal do Portas Abertas, a gente realmente vê o impacto que é a conversão de um terrorista, de um membro de um grupo armado, alguém que estava ali no oposto à perseguição e de repente ele se converte e tem a vida dele transformada pelo Senhor Jesus, e aí ele vira uma arma em prol do reino, né? Ele começa a saquear o inferno com o seu testemunho de vida, e isso é algo que nos enche de alegria. Muito bom poder trazer esse pequeno ponto aí para os irmãos, né? Pegando mais uma vez um ganchinho aí para a gente poder falar de missões. Então, esses eram os zelotes, né? Talvez você já tenha ouvido falar, lido na Bíblia, né? Simão Zelote, e talvez tenha até confundido com Simão Pedro, né? Mas não, era Simão o Zelote. 3.4.5, vamos falar aí dos herodianos. Os herodianos provavelmente foram um partido político em vez de um movimento religioso. Eles parecem ter exercido sua influência na região da Galileia, onde Antipas governava. Eram assim chamados por serem partidários assalariados da dinastia de Herodes. Encontravam-se naturalmente por obrigação em contato direto com os saduceus. Isso está lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 15,
e em Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 6. Entretanto, antes de tudo, eles formavam uma pequena associação política que despertava a antipatia do povo, né? O povo já não ia com a cara de Herodes, né? Tanto por suas tendências greco-romanas como por sua adesão a Herodes. Mas este Herodes é Herodes Antipas, tá? Filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande, que nós falamos também na semana passada, ele teve ali certa relevância na construção, na expansão, né, da Palestina, mas ele também ficou marcado por alguns atos ali de brutalidade, inclusive a ordenança para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, com a intenção clara, óbvio, de tentar matar a Jesus. Mas não seria possível porque havia um propósito e este propósito veio a se cumprir e hoje nós vivemos pela graça. Amém? Ponto 4, meus irmãos. Estamos nos encaminhando aí para o final. Nós vamos falar um pouquinho sobre os facilitadores para o advento do Messias. O mundo havia sido cuidadosamente preparado para a chegada do Messias. Um império mundial e global, onde não houvesse fronteiras entre os povos e onde as leis fossem as mesmas. Construíram-se em potentes facilitadores na propagação do Evangelho. A seguir, nós vamos observar aí outros 3 elementos que colaboraram, né, no caso, para a rápida divulgação da mensagem de salvação nos anos que sucederam o advento do Messias, tá? Então, o ponto 4 aí, ponto 1, nós vamos abordar a Pax Romana, tá? Esta é uma expressão latina que significa a paz romana, né? Meio que óbvio. Apesar da diversidade de ideias existentes à época em que Cristo encarnou e da maneira como o mundo antigo estava subjugado aos romanos, houve paz naquele período, né? Em consequência da unidade política, cultural, comercial e linguística do mundo de então. Então é interessante notar que, embora houvessem divergências, né, o povo vivia em paz, né? E hoje, com essa ascensão das redes e do poder de fala e da defesa, né, de classes, né, hoje a gente vive talvez as mesmas divergências, mas de uma maneira muito mais complicada, né? Porque não há paz, né? No mínimo de uma breve discussão, né? Inclusive a gente brincava no período de eleição lá em 2018, né? Quem era a favor de um determinado candidato e quem era a favor de outro. Essa situação toda acabou dividindo famílias, né? Estragando amizades de anos, enfim, não era para tanto, né, gente? Vamos lá, né? Até porque a Bíblia nos orienta a orar por nossos governantes. Então, independente de quem está lá, sendo do teu agrado ou não, o teu papel é orar, interceder por eles, tá certo? Então, a Pax Romana, ela teve esse impacto aí, né, positivo para a chegada, né, do Messias. O 4.2 vai falar sobre um mesmo idioma. Um único idioma, falado no mundo inteiro, entendido por qualquer pessoa, era outra importante contribuição para a divulgação da mensagem messiânica. O dialeto koiné, o grego popular, tornou-se a língua comercial corrente. Irmãos, e vou falar de novo de missões, tá? Para quem quer fazer missões, né, estar em campo missionário, é fundamental, é necessário, não só fundamental, é necessário que se domine, no mínimo, o inglês, a língua inglesa hoje, nos dias de hoje. Então é algo até que, né, parecido. Naquela ocasião era a língua grega. Hoje nós podemos dizer que é a língua inglesa, né?
Inclusive a nossa querida missionária irmã Ironi, né, tem um trabalho maravilhoso sendo feito lá em Tanzânia, com a casa de apoio, né, às jovens, já nos orientou, né, de que quando nós fôssemos fazer uma visita lá, conhecer o projeto, os nossos pastores, enfim, nós teríamos que ter aí o inglês, né? Então, meu irmão, não é tarde para você aprender aí, porque da mesma forma como foi importante naquela época para a propagação da mensagem, nos dias de hoje também é, né? Também é. Até porque, e hoje com tanta facilidade, né, a gente consegue desenvolver isso aí. É um leve puxãozinho de orelha para todos nós aí, poder desenvolver um pouquinho mais aí essa língua tão importante, tão necessária para que isso possa contribuir ainda mais na pregação do Evangelho, na divulgação das boas novas, como foi no passado. Tá certo? Ao conquistar novas terras, Alexandre, aí sim, Alexandre o Grande, que tinha sido educado por Aristóteles, ele difundiu a cultura grega por toda parte. A língua grega passou a ser falada no mundo inteiro, porque suas tropas encarregaram-se de propagar este idioma. 4.3 A filosofia grega. Depois de criarem suas cidades e de aperfeiçoarem seu sistema político e social, os gregos começaram a pensar em outros aspectos da vida. Consequentemente, terminaram por afundar-se no campo das ideias. A grande contribuição, meus irmãos, da filosofia grega na chegada do Messias foi principalmente a discussão filosófica. Por exemplo, o lema de Sócrates era conhece-te a ti mesmo, né? Aliás, Aristóteles, Sócrates, né? São nomes aí importantíssimos da filosofia, né? Ele dizia, conhece-te a ti mesmo, né, Sócrates. Questões como estas se somaram a muitas outras e foram respondidas inteiramente por Jesus, né? Olha que espetáculo isso, né? Porque eram questões que geravam toda uma dúvida, um esforço do raciocínio para tentar compreender, para tentar chegar numa resposta. E aí Jesus vem e ele traz as respostas que essas pessoas tanto buscavam, tanto queriam. Então, a filosofia grega também foi importante nesse aspecto pro advento do Messias. Tá certo, meus irmãos? Vamos à conclusão. Paulo resumiu a perspectiva do cumprimento do plano redentivo de forma precisa ao escrever aos Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A expressão plenitude dos tempos faz-nos crer que o apóstolo entendia que aquele era um tempo maduro para o advento do Messias, pois coincidia com o período mais crítico da história da humanidade. E, de fato, o cumprimento das profecias, aliado aos acontecimentos da época, indicam que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou um libertador que, na ocasião certa, cresceu, fez-se homem e anunciou o verdadeiro caminho da salvação. Amém, meus irmãos? Olha que conclusão maravilhosa, né? A plenitude dos tempos, né? E às vezes a gente, por vezes, já tenha lido, tenha passado por esse texto, sem trazê-lo para todo esse contexto, né? Então, depois de tudo que a gente estudou aqui, fica nítido que a plenitude dos tempos era exatamente
ali, aquele momento onde tudo se encaixava, né? Todas as peças ali, elas se encaixavam para que Deus enviasse então o seu único filho em favor de nós. Então hoje nós podemos dizer que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Amém? Nós podemos observar inclusive certas semelhanças com a necessidade do regresso de Jesus nos dias de hoje, né? Ele prometeu que voltaria para buscar a sua noiva, né? A sua igreja. E hoje, né, muito parecido com aquele momento da época, o mundo ele demanda de um Salvador, né? E tudo que nós estamos vivendo, todo o contexto dos dias de hoje, encaminha para essa necessidade cada vez mais do mundo conhecer este Salvador, conhecer este Messias, né? Mas isso aí é um assunto para a nossa última aula, né? O retorno de Jesus, aula de número 13, então ainda tem muito chão, não tenha pressa, nós vamos chegar lá com fé em Deus, e com fé em Deus também estaremos juntos lá na nossa igreja, né? Teremos em nome do Senhor Jesus vencido aí essa fase aí, essa pandemia, né? E estaremos ali em comunhão, podendo compartilhar das boas novas, da palavra de Deus, podendo aprender um pouquinho mais sobre o nosso Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima. Grande abraço.